Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: onde quer que passemos, o perfume de Cristo é percebido, exalando amor e perdão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós temos diversos sentidos, então nós conseguimos perceber o ambiente de diversas formas. Quando a gente entra num lugar e a gente está com fome, a gente sente o cheiro de comida, a nossa boca, ela saliva. Quando nós tomamos um banho, passando um perfume, como é gostoso aquela sensação de frescor, de estar limpo. Quando você está dentro de algum lugar e entra alguém perfumado, como chama a nossa atenção. E assim também, se nós estamos em algum lugar onde as pessoas elas não tomaram banho, não é um cheiro muito agradável. Então, pelo cheiro das coisas, meio que nós conseguimos sentir atração ou repulsa. Só que quem sente o cheiro, muitas vezes, pode não ver de onde vem, pode não entender, pode não saber como ele é feito. Mas nós temos algo que permite que nós possamos interpretar aquilo. Do que é esse cheiro? Tem cheiros que nos remetem a coisas da infância, a momentos da nossa vida, a lugares, a pessoas. Cada época da nossa vida a gente costuma usar um perfume diferente, ou um perfume chega a fazer você lembrar de outras pessoas. E cada pessoa tem um gosto diferente da outra. Tem gente que gosta de perfume mais doce, tem gente que já gosta de perfume mais diferente. Não vou saber tipificar as formas que se existem, porque não é algo que eu conheço muito. Só que uma coisa é verdade. Independente da língua que a pessoa fala, independente se ela quiser ou não, se tiver algo cheirando perto dela, ela vai perceber. E assim também é a nossa vida quando nós estamos com o Espírito Santo. Independente, as pessoas elas podem perceber. Eu não sei se você já teve essa experiência de poder estar orando e sentir a presença de Deus dentro de você. E como você sabe que Deus está com você? Porque as coisas mudaram, o sentimento mudou. Parece que algo esquenta por dentro. Parece que dentro dos nossos pensamentos já não existe mais preocupação, já não existe mais dor. Sabe quando parece que a gente está perdido ou está procurando alguma coisa, que a gente fica pensando e de repente a gente encontra aquela coisa em algum lugar e aquilo já não nos incomoda mais. É justamente isso que a oração ela tem o poder de fazer conosco, tirar toda a preocupação e tirar tudo aquilo que não vem de Deus de dentro de nós. Só que conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, conforme nós vamos nos aproximando do Senhor, que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, que nós vamos nos purificando, que o seu comportamento começa a fazer parte do nosso comportamento, nós começamos a chamar a atenção de uma forma que antes nós não chamávamos, porque o mal ele começa a perceber a nossa presença. Às vezes uma pessoa ela chega até você e diz coisas que te chateiam e você nem entende por que ela começou a te atacar. É o perfume de Cristo. E isso parece que eu estou aqui fazendo uma invenção, que eu estou forçando uma metáfora, uma analogia, mas não, isso é palavra de Deus. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 2, versículo 14 a 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiro no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se
perdendo. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele fala justamente fazendo a mesma analogia, porque aonde a presença de Deus está, independente se a pessoa acredita ou não, ela pode sentir. O amor é a linguagem universal de Deus. Eu, quando não acreditava em Deus, meio que eu não tinha capacidade de entender o que era o amor. Porque o amor sem Deus meio que é uma expectativa, uma vontade, um desejo. É como se fosse um carinho na cabeça, alguma coisa que nós podemos receber. Mas, ainda que nós recebemos algo, chega a tal ponto que aquilo não significa nada. Chega um momento que nós acabamos enjoando das mesmas coisas. Mas o amor de Deus, ele é diferente. Ele é como o ar que nós respiramos. Ninguém se enjoa de respirar o ar. Ninguém se enjoa de beber água. Ninguém se enjoa de ir no banheiro. Ninguém se enjoa daquilo que é necessário, daquilo que é diário. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Então, quando nós nos unimos a Deus, a nossa vida, ela ganha um significado diferente. Eu não sei se você já sentiu sentimento de vazio, de solidão, de estar perdido, de não saber o que fazer, sabe? Como se você estivesse ansioso para que alguma coisa, mas nada parece que pode acontecer ou está para acontecer e aquilo não sai de dentro de nós. Mas quando nós nos unimos ao Senhor, parece que a nossa vida, ela começa a fazer sentido, que a nossa busca, ela meio que chega ao fim. É como se você tivesse comido e já tivesse satisfeito. Já não tem mais aquela dor, já não tem mais aqueles pensamentos, já não tem mais aquele culpado, já não tem mais nada. Você está meio ali vivendo e tudo está bem. A palavra de Deus, ela nos leva a um ambiente muito superior a tudo aquilo que nós conhecemos. Às vezes eu falando para você, parece que é uma coisa da interpretação minha, ou uma vontade, ou um desejo, mas não é. Isso é o Espírito Santo que está atuando em nós. Isso é a graça de Deus dentro da nossa vida. Isso é o Criador conversando com a criatura. Não existe melhor sentimento. A felicidade é justamente a contentação de poder sentir o Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, como prisioneiros, somos conduzidos. E é justamente isso. É quando Deus, ele coloca algo maior na nossa frente. Quando ele coloca um motivo superior a tudo aquilo que nós somos, a tudo aquilo que nós temos. O amor é aquele que faz tirar de si para dar para o outro. É Deus se manifestando através de um sorriso. São as lágrimas que param de cair, sem motivo. Não porque tudo mudou, porque alguém veio pedir perdão, porque deixaram de nos atacar ou deixaram de nos machucar. Mas é porque Deus, quando Ele nos consola, Ele faz com que tudo aquilo que antes nós sentimos de ruim deixe de existir. E quando nós quebramos a dependência emocional, parece que o nosso coração ele fica mais leve, é um fardo a menos para se carregar. E Jesus, Ele carrega e nos ajuda a tirar de nós todo o peso, tudo aquilo que o mundo colocou sobre nós, toda a culpa, todo o pecado e tudo aquilo que nós fazemos e sabemos que é errado. Então nós somos conduzidos por Deus. E Deus ele nos leva por lugares que nós nem imaginamos. Deus coloca dentro de nós sentimentos que nós nem sonhamos. Aquilo que nós acreditávamos que deveríamos encontrar em outras pessoas, nós encontramos em Deus de forma gratuita. Cada oração faz mais sentido quando nós percebemos que os milagres eles já estão acontecendo nas nossas vidas. Que a prosperidade é você poder aproveitar aquilo que tem. E não existe nada melhor que você poder entender a razão de todas as coisas. A sabedoria de Deus, ela é inimaginável, ela é incomparável. Então, quando o nosso comportamento ele começa a se modificar, todas as pessoas dentro de um ambiente começam a perceber. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E o que seria esse perfume de Deus?
é você pregar o amor de Deus, é você anunciar o Evangelho, é você testemunhar. Quando você fala de Deus dentro de um ambiente, todas as pessoas que estão ali dentro, elas podem ouvir. Tem pessoas que vão te ouvir em silêncio. É como as nossas redes sociais. Às vezes você posta um versículo, uma frase, ou compartilha alguma coisa e acha que ninguém está prestando atenção. Tem muita gente prestando atenção. Só que tem pessoas que elas já estão tão fraquinhas, tão caídas, que elas já não têm nem força para pedir ajuda. Ou talvez não tenham coragem de admitir que precisam de ajuda, mas que elas estão ali observando, elas estão. Então todas as oportunidades que nós temos que exalar esse perfume de Cristo, nós temos que anunciar esse Evangelho, seja através do nosso comportamento, seja através das nossas palavras, seja através das nossas ações, seja através da nossa vida. Cristo, ele precisa ser visto. Porque somos o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Cheiro de salvação, cheiro de mudança, cheiro de amor, cheiro de felicidade, cheiro de Jesus que vive em nós. Assim como nós, quando entramos em um lugar, nós temos a capacidade de saber se ali tem algo bom ou não. Deus, ele revela a nós tudo aquilo que está acontecendo. Ele tem confiado em nós. Ele entregou a nós o seu Evangelho para que outras pessoas pudessem segui-lo. Outras pessoas, através dessas palavras, pudessem se conduzir ao seu caminho. Nós passamos por um processo muito doloroso no começo, porque a nossa vida longe de Deus, ela passa a ser uma eterna busca. E nessa busca, nem sempre nós encontramos as coisas que nós queremos, ou nem sempre aquilo que é prometido é cumprido. Nem sempre as nossas expectativas, elas são atendidas. Talvez nós esperamos de pessoas que não têm nada para oferecer, porque algo de bom que nós temos é graças a Deus. E tudo aquilo que Deus nos dá, nós dividimos sem cobrar, sem pedir algo em troca. O amor não é um favor. O amor é a graça de Deus que abunda dentro do nosso comportamento. Então nós amamos porque assim nós aprendemos com Deus. E Deus, ele é bom. E é bom o tempo todo. Cheiro que espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Então, assim como todas as pessoas podem reconhecer, assim nós também podemos reconhecer aonde está o Espírito Santo. Eu gosto muito, mas gosto muito mesmo, de poder ouvir as pessoas partilhando da mesma fé que eu. Gosto muito quando eu escuto nas palavras das pessoas as palavras de Jesus. Gosto mais ainda quando eu vejo no comportamento das pessoas o comportamento de Jesus. Gosto muito mais ainda quando, sem ouvir as palavras das pessoas, eu vejo o comportamento de Cristo. Isso torna muito mais forte o nosso testemunho, porque mostra que nós obedecemos a Deus, que a nossa vida e a nossa esperança está nas mãos dele. Mostra que nós passamos por um processo de arrependimento, de desconstrução. Passa que nós colocamos a nossa esperança no lugar certo e a nossa humildade, ela precisa ser trabalhada. Eu não posso ter orgulho. Se for para mim me orgulhar, são das coisas que o Senhor fez por mim, não das coisas que eu faço, porque tudo que eu faço de bom é graças a Ele. Se a gente continua lá em 2 Coríntios 2, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor lá diz assim: para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Então Paulo, ele continua fazendo as suas reflexões. Por que Deus ele usava parábolas para falar? Para que somente as pessoas que estivessem com o Espírito Santo pudessem entender. Para nós que anunciamos o Evangelho,
é muito fácil perceber todas essas coisas que ele diz, porque nós vivenciamos isso. Nós vemos isso acontecendo na presença de outras pessoas, assim como aconteceu na nossa vida quando nós nem conhecíamos ao Senhor. Assim como a luz no meio da escuridão nós podemos perceber, também um perfume num lugar onde não tem cheiro nenhum, nós podemos também identificar. E ainda mais, podemos saber se é um cheiro agradável ou um cheiro ruim. Então, tudo fica marcado com aquilo que ele é. E nós sabemos que o perfume de Cristo, ele é agradável. Para os que estão se perdendo, para aqueles que não querem saber do Senhor, o Senhor é um perfume que não agrada. Não tem nada que incomoda mais que um cristão perto de uma pessoa que não acredita em Deus. Se eu vou em algum lugar e às vezes as pessoas estão bebendo, e eu falo, mas você não bebe? Falo, eu não bebo. Poxa, mas por que você não bebe? E aí você começa a testemunhar a razão disso. Antigamente eu tinha essa necessidade, eu tinha essa vontade. Poxa, mas você não pode beber nada? Eu posso, se eu quiser tomar um chopp, tomar uma taça de vinho, se eu sentir vontade, eu posso? Claro, porque a minha relação com a bebida não é de remédio, é de alimento. É como água, como se eu estivesse tomando um copo de água. Ninguém vai lá e toma 10 copos de água de uma vez. Ninguém tem tanta sede assim. Então, quando a gente começa a testemunhar e dizendo, poxa, eu vou numa festa e eu gosto de ir embora, não consigo ficar muito porque eu acordo cedo. E as pessoas falam, mas você já vai embora? Já, eu acordo de madrugada para orar, para conversar com o Senhor. Poxa, mas todo dia. Como se isso fosse um fardo. Então, quando nós estamos tomados pelo Senhor, o nosso comportamento acaba incomodando as pessoas que não estão. Porque é como se eu fosse melhor que eles. Eu não sou melhor que ninguém. Só que eu tomei uma decisão que eles não tomaram. E louvado seja o Senhor que um dia eles tomem, que é de entregar a nossa vida a Cristo. Eu cansei de chorar, eu cansei de sofrer, eu cansei de me sentir triste, eu cansei de desejar tirar a minha própria vida, eu cansei de culpar as pessoas. E não é à toa que a gente fica cansado, a gente fica mesmo. Porque é como se eu quisesse tirar o pecado de mim e colocar no outro, e como se isso fosse limpar os meus pecados, mas não limpa. Os meus pecados, eles só deixam de fazer parte de mim quando eu me arrependo, quando eu reconheço, quando eu digo para Jesus, olha, Senhor, eu fiz coisas que te desagradaram. Nem sempre a gente sabe o que faz, mas a gente faz, e isso basta. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, para aqueles que querem se salvar, Jesus é tudo o que nós precisamos. Para aqueles que não querem, Jesus é um incômodo. E Jesus é que tipo de perfume para você? É de morte ou é de vida? Você sente que se você entregasse a tua vida a Deus, você estaria jogando a sua vida fora? Quando eu estava me convertendo, parecia que eu tinha que aproveitar porque eu ia estar preso e eu não ia poder fazer mais nada. Sabe, como se, fosse os nossos últimos dias na Terra e eu, tinha que pecar de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, que depois eu não ia fazer mais. Isso é um pensamento tão doido quando eu volto e olho lá atrás, porque não tem sentido. É como se a fome passasse, não que se a fome ela fosse aumentar e nunca mais eu fosse comer. É muito pelo contrário. Eu nunca mais ia sentir vontade daquelas coisas. Eu nunca mais ia ter que me sentir sujo, me sentir arrependido. Aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Nunca tome decisões sem que você tenha sabedoria, sem que você tenha se aproximado de Deus, sem que você tenha se convertido. Porque os nossos pensamentos e as nossas ideias, elas vão mudar. Talvez hoje você esteja desesperado, não sabe como as coisas vão acontecer, não sabe. Mas se você está sentindo o perfume de Cristo, sabe que a tua vida ela vai mudar bastante. Sabe que aquele que te incomodava vai ser aquele que mais te alegra. As músicas que você não suportava vai ser as músicas que você mais vai escutar. A nossa vida muda quando Deus ele entra dentro da nossa vida. E aqui se torna algo interessante. Lembra que eu fiz a analogia de que o perfume de Cristo era o evangelho que se espalhava dentro de algum lugar? Olha como Paulo ele vai encaixar também dentro dessa mesma mensagem. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse?
Quem é capaz de ser o perfume de Cristo? Quem é capaz de anunciar a mensagem de Deus? Quem é capaz? Somente aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo menos eu posso falar por mim e posso falar também pelas pessoas que eu conheço, que eu participei da evangelização dessas pessoas, que eu testemunhei, né? Vamos mudar? Que eu testemunhei o encontro que elas tiveram com Jesus. Como essas pessoas, elas começam a ter cuidado pelas outras pessoas. Se você dá uma Bíblia para um estranho, não é um significado de amor, eu não sei o que é. Você tirar algo de você para dar para um estranho, para que esse estranho ele possa ter a mesma oportunidade que você teve um dia, de chegar mais perto de Cristo. E assim a nossa mensagem, ela é tratada com respeito, ela não é um negócio. Eu não estou aqui pregando por dinheiro, eu não estou aqui pregando por interesses pessoais, para que eu pareça melhor do que outra pessoa, para que isso me dê alguma vantagem nesse mundo. Eu não temos vantagem nenhuma. Aliás, nós temos algo que não se pode comprar, que é a presença de Deus. Isso é inegociável. Isso pra gente é inegociável. E por entender o tamanho do amor e do sacrifício que Jesus fez por nós, nós minimamente queremos retribuir tudo aquilo que nós recebemos. Queremos obedecer, queremos servir, queremos ser usados por Deus. E não existe sensação melhor que essa. Eu rogo para Deus que você possa participar disso e sentir tudo isso que eu estou te dizendo. E você vai ver como isso é bom e como isso traz um significado ainda maior para a nossa vida. Porque no começo a gente frequentou a igreja, viu as coisas, ouviu a palavra, mas quando você lê a Bíblia na tua casa todos os dias, quando você entra no silêncio do teu quarto e conversa com Deus, quando você está num lugar qualquer e permite que Deus te use, quando você começa a fazer o teu trabalho, né, a tua vida, um lugar de oração, a casa de Deus, você se torna o templo de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando as pessoas elas olham para você e conseguem enxergar Cristo e conseguem enxergar o amor de Deus, aí você percebe que você não está ali de brincadeira. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade. Você é um servo de Deus, você é um enviado de Deus, você é um representante de Deus nessa terra. Você que no passado usava a tua vida para fazer nada que prestava, você que no passado era tratado como lixo, como ninguém, como eu fui tratado e como nós tratamos diversas pessoas desse jeito. Nós temos que ser justos. Nós não estamos aqui apontando o dedo para os outros, mas nós estamos trazendo através do nosso próprio exemplo as coisas que nós fazíamos e as coisas que nós nos arrependemos. E é justamente para que as outras pessoas elas possam ganhar uma direção, entender aonde está o alvo, até que o próprio Senhor possa revelar essas coisas para ela. E como que Ele vai revelar? Através da palavra de Deus, através da oração. Quando nós evangelizamos ou quando nós refletimos o perfume e a luz de Deus, isso também passa para nós. Quando alguém nos faz uma pergunta, quando Deus nos diz alguma coisa, é num louvor, não tem lugar, sabe? Não tem lugar. Você pode estar ouvindo Deus falar nesse devocional, porque essa mensagem ela não tem interesse nenhum. Qual que é o interesse dessa mensagem? Qual que é o intuito? Deixar as pessoas mais perto de Deus, refletir um pouco daquilo que está dentro do meu coração, da relação que eu tenho construído com Deus ao longo desses anos. E eu tentei, sério mesmo, procurar na igreja, todo o alento, mas procurar na igreja não é procurar em Cristo. E aqui que começa o problema. Aquilo que nós precisamos está em Cristo. A igreja são as pessoas que acreditam em Cristo. A igreja não é o pastor, a igreja não é o templo, a igreja não é nada daquelas coisas. Você acha que Deus ele deixou a palavra de Deus por quê? Para que nós pudéssemos alcançá-lo também, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele também. Então é essa mensagem que está na Bíblia que nós anunciamos, e com sinceridade. Porque não é fácil ficar aqui falando de coisas que desagradam outras pessoas.
Era muito mais fácil ficar aqui bajulando o que os outros adoram, mas é idolatria. E eu quero que você conheça Deus de uma forma mais profunda. Não é fácil ficar olhando as pessoas chorando. É sério. Você passar em algum lugar e começar a olhar no olhar das pessoas. Tenha coragem de fazer isso, de deixar que os teus olhos se encontrem ao olhar de outra pessoa. E você poder sentir toda a tristeza que aquela pessoa carrega. Quando você dá um sorriso ou um abraço numa pessoa, parece que a pessoa está agarrando em alguma coisa que ela não vê faz tempo. Sabe, como se estivesse numa terra seca. E num mundo onde as pessoas só pregam tenho, fica difícil você encontrar alguma coisa que seja. Porque parece para que ser, eu preciso ter. E o que Deus prega não tem nada a ver com isso. Na presença dele, como mensageiros de Cristo. Olha o que nós nos tornamos. Deixamos não, porque nós sempre seremos. Mas na presença de Deus, o pecado vai embora para nós nos tornarmos mensageiros. De servos, Jesus já nos disse que nós nos tornamos amigos. Agora nós nos tornamos mensageiros de Deus. Você imagina a graça, se nós pudermos chegar no céu e encontrar essas pessoas que nós temos ajudado, as pessoas que nós demos uma Bíblia para essas pessoas, poder chegar lá e ver, falar, olha, eu tô aqui porque um dia você disse sim a Cristo e eu aceitei Jesus como Salvador. Nossa, às vezes a gente não encontra significado na nossa vida, mas eu acho que isso é uma coisa que me motiva. Eu não sei você, mas é uma alegria que transcende. Você imagina você chegar lá no céu, tá cheio de pessoas lá, porque você disse sim para Deus. Cara, o teu sim pode mudar muita coisa, mas não é o sim porque você é capaz. É o sim para que Deus pode fazer junto com você. É a obediência, é o arrependimento, é colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, é você poder ser um mensageiro. Ser o perfume de Cristo onde você passa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a mensagem de Deus ela possa se espalhar por todos os lugares, que você anuncie o Evangelho aonde você estiver, seja no teu trabalho, seja numa fila de um lugar, seja através das suas redes sociais. Cara, não tem lugar. Sempre que Deus dizer, fale de mim, fale, tem pessoas que estão sedentas, precisando ouvir de Jesus. E você não foi levantado à toa. Você vai encontrar um significado muito maior. As suas lágrimas vão parar, a tua tristeza vai passar, o amor vai ser abundante na tua vida. Eu não vou nem anunciar prosperidade para você, porque é impossível a gente estar com o Senhor e não ter essas coisas. É impossível. Eu nunca vi um justo mendigando um pão. Isso é palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação. Que Deus é o Senhor. Um bom dia.